Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou mandar um forte abraço para o Marques aqui, que escreveu no canal, né? Até amanhã. O Marques também, ele está encomendando um canal para nós aqui, que é o canal Marta e Maria. Também faz um conteúdo excelente do estudo do Vem e Segue. Além do Marques, né, ele encomendar o canal, eu também recomendo, né, esse canal para vocês. É um canal excelente aí, Marta e Maria, né? Então é um canal novo. Precisamos ajudar também esse canal a chegar aos 1.000 inscritos. A partir dos 1.000 inscritos, o YouTube ele começa a divulgar para novas pessoas, né? O canal ali, o conteúdo. Então é como se nós estivéssemos compartilhando o evangelho para outras pessoas. Tá bom? Por isso a importância aí de se inscrever. Vou deixar o link aqui do canal Marta e Maria no final da descrição do meu vídeo aqui também, tá bom? Forte abraço, Marques. Tem também aqui o Sinério. O Sinério também escreveu aqui. Bom dia, Vanderlei. Sou grato por sua mensagem todos os dias. Sua mensagem no meu lar. Assim eu sinto o Espírito o dia todo, até amanhã, né? Nossa, né? Parabéns aí por conseguir manter, né, a sintonia do Espírito aí o dia todo no seu lar. Parabéns mesmo. Forte abraço para você, Sinério e sua família. Última mensagem que eu vou ler aqui é da Wanda Caneda Baia, né? Ela escreveu assim: essa história fala sobre humildade e fé, atributo que precisamos desenvolver para nos aproximar de Deus e receber as bênçãos. Jesus não está aqui hoje, mas Ele tem todo o poder a realizar milagre em nossas vidas e buscar com fé e humildade. Gratidão, sempre, irmão Vanderlei. Até amanhã. Gratidão, né, pela sua mensagem também, Wanda. Muito obrigado. Vamos aqui para a mensagem do Vem Segue de hoje. Vou compartilhar com vocês aqui. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 20 aqui, tá bom? Essa semana teve muitas histórias que não deu para mim trazer aqui no Vem Segue, né? Até anotei algumas histórias aqui, ó. Tem a história da parábola do semeador, tem a da candeia debaixo do alqueire, a semente que cresce, né? O grão de mostarda, Jesus ensinando sobre a blasfêmia do Espírito Santo, né? Então, tem muitas histórias no Vem Segue que se repetem. Por exemplo, essa semana falava aqui sobre o paralítico, tá bom? E essa mensagem do paralítico já foi dada como designação em outra mensagem. E semana que vem agora, né, a partir de segunda, tem de novo essa mensagem do paralítico. E aí, como tem outras mensagens abundantes, né, na designação, a gente pega aquela e compartilha, tá bom? Então, muitas vezes também quando eu vou compartilhar uma história, eu pego as outras, né, do Evangelho Sinótico e complemento ela, mostrando qual é a diferença, o que aumenta para nós, tá bom? Então, quando a gente passa de novo por essa designação, às vezes eu não comento essa história e comento outra. Como dessa semana, eram muitas histórias, muitos ensinamentos que não deu tempo de eu compartilhar aqui. Então, mais para frente, essas designações vão aparecer novamente e aí eu trago novamente para o estudo da semana, tá bom? Então, só explicando aqui. Vamos lá, Marcos capítulo 3, versículo 20 em diante. Diz assim, ó. E foram para casa, e ajuntando-se outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque dizia, está fora de si, né? Esse está fora de si aqui é como se dissesse, ele está louco, né? Ele não consegue nem comer pão, né? Outra vez, né, lá em Cafarnaum, ele foi na casa e se encheu de gente ali, de maneira que ele não conseguia nem comer, né? Eu acredito que Jesus Cristo, ele nem sentia fome. Claro que ele tinha um corpo físico que sentia fome, mas você já reparou que quando você faz algo que você gosta, né? Você nem sente fome, né? Você tá lá, sei lá, se você gosta muito de videogame, você tá ali, ó, naquela emoção ali jogando, você nem sente fome, esquece de beber água, de comer, né? Quem gosta de futebol tá ali jogando futebol, esquece da vida ali. Então, Jesus Cristo, a alegria dele era fazer a vontade de Deus. Ele já havia dito isso antes, né? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, Cristo muitas vezes ele estava ali e nem se preocupava com comida, né? Só pregando. Mas as pessoas ao seu redor, os seus discípulos, claro, né? Sente fome. E aí, então, tem esse comentário aqui, né? Que de maneira que nem sequer podia comer pão, de tanta gente que tinha ali, ele não conseguia nem se alimentar, né? E aí as pessoas, tá fora de si, né? Tá fora de controle essa situação aqui. E aí alguns falam, ele tá louco, né?
nesse sentido aqui. E aí os escribas, se aproveitando dessa ocasião aqui, né, disseram aqui no versículo 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Bom, então os escribas já aproveitaram a ocasião aqui para fazer uma crítica, né, dizendo que Jesus Cristo ele tinha era Beelzebu. Beelzebu, tá bom? Ele era um deus, né? Deixa eu ver de onde que ele era aqui. O termo Beelzebu era um deus de Ecrom, tá lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 2, Mateus 10, 25 também, né? Dá para a gente ver novamente aqui que é o que eu falo do Evangelho Sinótico. Essa mesma história tem lá em Mateus 10, 25 também. Aqui a gente está estudando em Marcos, tá bom? Capítulo 3. E ela é muito rica de ensinamento. Então, quando chegar a designação de Mateus, capítulo 10, provavelmente eu vou compartilhar de novo aqui essa mensagem, porque eu quero passar alguns detalhes a mais para vocês, tá bom? Então, às vezes a história vai se repetir com outros detalhes aqui que eu vou compartilhar. Então, esse Beelzebu aqui, ele era um deus de Ecrom, e eu passei as referências aqui falando sobre esse deus de Ecrom. Essa palavra aqui, Beelzebu, né, no aramaico ou grego aqui, ela é parecida com a palavra mosca, né? E aí os judeus eles faziam um trocadilho, né, dizendo, ele é Deus das moscas, né? O fato é que os judeus usavam aqui a palavra Beelzebu como se fosse Satanás, como se fosse o príncipe, né, dos demônios, tá bom? Como se fosse o próprio Satanás aqui, o próprio diabo. Então essa era a referência que ele estava usando, né? O chefe dos demônios, Satanás aqui. É esse o sentido aqui quando eles usam o termo Beelzebu. Então quando eles falam, né, que ele tem Beelzebu e é por Beelzebu que ele expulsa, né, os demônios aqui, Jesus Cristo então vai falar com eles aqui, né? Versículo 23 e 24 em diante aqui, Jesus Cristo responde para eles. E chamando-os a si, disse, por parábola, como Satanás expulsa Satanás, né? Não faz sentido, né? Satanás expulsar a si mesmo. E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levanta contra Satanás mesmo, a si mesmo, ele vai ser dividido e não pode subsistir, antes tem fim, né? Ele está falando aqui que qualquer reino dividido contra si mesmo, ele vai ter o seu próprio fim. Então Satanás, não faz sentido aqui que ele estava falando, né? Que ele estava expulsando Satanás, os demônios por Beelzebu, príncipe lá dos Satanás, lá, né? Dos espíritos malignos. Então não faz sentido isso, porque Satanás ele tem um reino sim, mas aí nós chamamos de reino das trevas, ou seja, a maldade no mundo. Assim como nós temos o reino de Deus na terra, né? As pessoas que fazem convênio com Deus e guardam os mandamentos, essas pessoas são as que estão dentro do reino de Deus na terra. Mas o reino do diabo também é tudo que se opõe a Jesus Cristo, é tudo que se opõe ao Evangelho. E esse, né, ou vamos chamar assim, a igreja do diabo, ela está espalhada por todo mundo, está no meio da política, está no meio de várias ramificações, né, que prega ali alguns movimentos que prega contra o mandamento de Deus, embora pregue ali uma certa liberdade, o amor ao próximo, ainda assim está enraizado ali, né, a doutrina do inimigo ali, tá bom? Então, Satanás, ele não está contra si mesmo, né, é o que Jesus Cristo está ensinando aqui, tá bom? Que inclusive eu gosto muito quando ele coloca aqui o termo casa, né, qualquer casa dividida contra si mesmo também não se subsistirá. Esse não se subsistirá, seja que vai romper sozinha por causa dessa divisão, né? Nem precisa ir lá alguém lá e derrubar aquela casa, ela mesma por si só será destruída. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Então ele fala algumas coisas bem interessantes aqui. Primeiro ele fala, como Satanás expulsa Satanás? Não faz sentido, né? Então ele chamou os escribas e fez essa pergunta, como Satanás expulsa Satanás? E aí, falando aqui que não fazia sentido, né? Outra coisa que ele fala aqui é, quem quer que expulse Satanás, né, o ensinamento que eu estou compartilhando aqui, eu anotei, deve ser mais forte do que Satanás, né? E aí ele conta aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Aqui, ó, versículo 27, ó. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente.
e então roubará a sua casa. Então Jesus Cristo ele dá um exemplo aqui. Se a pessoa vai entrar na casa de um homem valente, o valente não vai deixar ele saquear a casa dele, roubar. Ele vai dar um couro, vai bater a pessoa, vai matar a pessoa, não vai deixar. Para a pessoa saquear ou roubar aquela casa, ela tem que primeiro vencer aquele valente, né? E eu acho que em Marcos, não lembro se é aqui ou em Mateus, ele fala que tirar a armadura dele primeiro, né? Desproteger ele, amarrar ele, aí sim a pessoa consegue roubar os bens ali e roubar a casa, né? Então, quando ele está ensinando isso aqui, né, que ninguém pode roubar os bens do valente se antes não entrar na sua casa e manietar o valente, né? E Jesus Cristo, ele manietou esse valente aqui. Nós, né, conforme falei aqui no começo, falando que para expulsar alguém, você tem que ser maior, mais forte do que ela. Então, para alguém expulsar Satanás, essa pessoa precisa ser mais forte do que Satanás. E aí eu quero compartilhar com vocês. Satanás, ele não é uma formiguinha inocente, tá bom? Ele tem grande poder também, tá bom? Ele tem um grande poder. E quando expulsamos Satanás, não é pelo meu próprio poder ou pelo seu próprio poder, é em nome de Jesus Cristo, é pelo poder de Cristo, né? Se alguém aí, mesmo tendo a autoridade do sacerdócio, né, mesmo sendo digno, falar assim, em meu nome eu te expulso. Esquece, né? É pelo poder de Cristo, né, que se expulsa ali, né? Cristo, ele é maior do que Satanás, ele é mais valente. Claro que nós só damos poder a Satanás quando nós quebramos os mandamentos, fazemos coisa errada, e a gente dá poder a Satanás sobre nossa vida, tá bom? Mas fora isso, a gente está protegido também. E não é para temer Satanás, porque da mesma maneira que tem o Satanás, ele tem poder, Deus ele tem poder também. Então a gente tem que se achegar mais a Deus. Tem os anjos de Deus para nos proteger, tudo, tá bom? Então nós não devemos ficar com medo de Satanás. Mas eu queria colocar aqui que ele não é uma formiguinha inocente, inofensivo, né? Que qualquer um pode pisar ali, não, tá bom? E aqui fica muito claro que tem que ser mais forte, né? E vencer o valente ali, tá bom? Então nós expulsamos sim em nome de Jesus Cristo, porque ele é mais forte do que Satanás. Aliás, né, a gente vai ver um duelo aqui, né, entre Satanás e Jesus Cristo, mas é um duelo que Jesus Cristo ele não usa os poderes dele divino, tá bom? Eu estou citando aqui Mateus capítulo 4, quando Jesus Cristo está jejuando ali pelo período de 40 dias, então vem, né, o diabo ali para tentar, né, e começa a tentá-lo ali, primeiro tentando fazer ele desacreditar que ele é um filho de Deus, né? Ele tenta ele na comida, todas as coisas, né? Se tu és o filho de Deus, né, faça com que essas pedras, né, ordene essas pedras que se transformem em pão, né? E aí Jesus Cristo rebate ali com a escritura, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, depois ele vem novamente tentar Jesus Cristo ali, com outra maneira, né? Ele vai lá e fala, joga-te daqui, né? Porque Deus ele vai te proteger, né? Ele deu ordem aos seus anjos, citando o Salmo 91, dará ordem aos seus anjos para que te peguem, né? E não deixará que tropece em alguma pedra. E aí Jesus Cristo diz, né, para ele, né, que também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E depois ele mostra, né, os reinos da terra, né, e fala, tudo isso te darei se prostrares me adorares, né? Então ele tentou Jesus Cristo de várias maneiras ali, Jesus Cristo disse não, não, não. Jesus Cristo venceu Satanás aqui num corpo físico, tá bom? Ou seja, ele não usou os seus poderes divinos. Ele apenas usou o arbítrio dele ali, disse não, não e não, tá bom? Essa não foi a única vez, né, que Satanás ou os demônios tentam Jesus Cristo. Está escrito nas escrituras aqui. Eles tentam outras vezes. Mas aqui é um bom exemplo de que Jesus Cristo, ele manietou o valente. Se Satanás ele é um valente, e agora Jesus Cristo expulsava os demônios, fazia os milagres, porque ele manietou o valente, ele venceu Satanás, né, no corpo físico, sem usar os seus poderes divinos. Nós também podemos fazer isso, resistindo ao mal. Sozinhos? Não, nós não temos força sozinhos, nós temos que buscar a Deus, orar a Deus, buscar força em Deus, para resistir sempre às investidas de Satanás, tá bom? Então esse é um bom exemplo aqui para nós. Continuando aqui,
Eu até marquei aqui, ó. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim, ó. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecar. Ou seja, Jesus Cristo não foi tentado somente ali no deserto, né? Ele foi tentado várias e várias vezes. E como diz aqui, em todas as coisas, mas sem pecar. Ele nunca caiu no pecado, tá bom? E Satanás, ele é amarrado, né? No milênio ele vai ser amarrado, vai ser um reino de paz. Mas tem uma escritura que eu gosto muito, que fica aqui em Alma, capítulo 40, versículo 17, tá bom? Que é Mórmon, falando do Capitão Moroni, né? Elogiando ali o Capitão Moroni e falando para nós ser como o Capitão Moroni. Olha só que lindo isso. Quero compartilhar essa escritura por quê? Porque fala de Satanás não ter poder sobre nossa vida, mesmo sem ser o milênio. Repara aqui, né? Ele diz assim, ó. Sim, em verdade vos digo, que se todos os homens tivessem sido e fossem e pudessem sempre ser como Moroni, eis que os próprios poderes do inferno teriam sido abalados para sempre. Sim, o diabo nunca teria poder sobre o coração dos filhos dos homens. É só estudar aí, Alma 48, que você vai ver como era o coração de Moroni, né? Ele ansiava pela liberdade, lutava pelo seu povo, né? Ele era uma pessoa de patente alta no exército ali, ele não humilhava ninguém, ele queria somente a liberdade do seu povo, defender a religião, a família. Então, se todas as pessoas fossem como Moroni, olha o que Mormon diz aqui, né? Que os próprios poderes do inferno seriam abalados para sempre. O diabo nunca teria poder sobre o coração dos filhos dos homens. Olha que interessante, tá bom? Então é como se o milênio tivesse chegado e que o milênio chegue na sua vida dessa maneira. É que você seja uma pessoa reta, cheia de guardar os mandamentos do Senhor, tá bom? Para vencer aí o inimigo. Bom, eu deixo por aqui essa mensagem que já ficou um pouco comprida, tá bom? Provavelmente quando chegar a Mateus, capítulo 10, né, eu vou novamente compartilhar essa mensagem aqui com mais detalhes, tá bom? Então, eu compartilho essa mensagem com vocês. Não deixem de se inscrever aí no canal Marta e Maria, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.